Que Deus abençoe a vida de cada um. E que possa Deus abençoar sua casa, sua família e todos que nos acompanham através deste canal. Para que a palavra de Deus possa sempre direcionar a sua caminhada, a sua fé. E o mais importante de tudo é que o Senhor nos advertiu para pregar o reino de Deus. É o que tem que estar dentro de você, dentro do seu coração. E as demais coisas Deus há de acrescentar. Nós vamos ler aqui essa mensagem através de 1 Coríntios, no capítulo 3, através da carta, a epístola de Paulo aos Coríntios. Aqui nós vamos ver uma cidade que se encontrava na Grécia, mais ou menos umas 500 mil pessoas na época de Paulo, Corinto. E os coríntios, para Paulo estava sendo uma grande dificuldade. Estava sendo para Paulo uma luta muito grande, porque dificilmente os coríntios aceitar o evangélico verdadeiro, aceitar a palavra que levava eles à salvação, porque todos naquela cidade que pregava uma palavra distorcida, ou um que se colocava como mestre, fora o apóstolo Paulo, muito dos coríntios aceitava. Muito dos coríntios aceitavam o ensinamento errado. Então, para Paulo estava sendo uma luta, uma dificuldade para ensinar aquele povo. Porque esse povo era um povo idólatra, era um povo que se apegava aos homens, era um povo que se apegava a ritos religiosos. Então, para Paulo estava sendo difícil. Tem cidade que nós vamos pregar o evangélico do reino de Deus, não é fácil. Tem pessoas que estão acostumadas com o sistema religioso e eles não aceitam o evangélico da verdade. Claro que a gente não pode desistir. Claro que a gente tem que lutar por esta alma, porque esta alma é precioso para Deus. Mas assim Paulo também se achava em dificuldade, porque ele enviava as cartas por meio do Espírito Santo, e o povo já estava apegado a outros ensinamentos. Então estava sendo aos coríntios uma grande dificuldade para o profeta Paulo. Então diz assim em 1 Coríntios, no capítulo 3 e versículo 10. Quando Paulo ele fala aqui da responsabilidade dos que ensinam, ele estava questionando aos coríntios, que os coríntios estavam tendo uma dissensão, uma discussão, ele estava tendo uma divisão. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cefas, que era Pedro, outros diziam que era de Apolo, e outros diziam que era de Jesus. Paulo começou a advertir a eles: não faça essa idolatria. Apolo rega, Paulo pode plantar, mas quem dá o crescimento é o nosso Senhor, nosso Jesus Cristo, que morreu na cruz, que sofreu por nós. Então o povo se apegava aos ensinamentos religiosos e não se apegava na palavra de Deus. Então Paulo começou a advertir e ensinar o povo, porque ele tinha uma grande responsabilidade para aquele povo não perder a salvação. E quando nós entramos dentro de uma cidade, nós vemos as dificuldades para pregar, porque muitas pessoas têm buscado os ritos religiosos e não se coloca a compromisso da palavra, compromisso de viver a palavra de Deus.
Porque quando você anda na palavra de Deus, claro que o diabo já não consegue mais com você. Claro que você já está andando no caminho da salvação. Mas é isso que está sendo uma luta neste mundo. Porque há muitos ensinos e as pessoas não põem atenção aos ouvidos atentos para ouvir o ensino da palavra em Cristo Jesus, que é a base, a edificação da sua alma. As minhas ovelhas, Jesus ele disse, ouvirão a minha voz e fugirão das vozes estranhas, porque as minhas ovelhas conhecem o seu bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Então Paulo ele advertia os coríntios por causa da idolatria, por causa dos maus ensinos, por causa dos falsos mestres, dos falsos profetas, porque todos que levavam a pregação aos coríntios, eles recebiam, eles aceitavam, eles não se importavam se era ensino correto ou se era errante, eles tomavam para a sua vida e colocavam em prática. Mas não é assim que devemos andar. Nós temos que haver uma conversão diante da palavra do Senhor, aplicando na nossa vida o que é a verdade. E a verdade do Senhor é você estar atento aos ensinos do Senhor Jesus e praticar a palavra de Deus, para que você venha dizer: essa base eu estou afirmado, alicerçado, e não tem como dar errado, não tem como você perder a tua salvação. Então diz assim, no versículo 10 do capítulo 3 de Coríntios, a responsabilidade dos que ensinam. Nós temos uma grande responsabilidade, uma responsabilidade que Deus vai cobrar de mim, dos profetas. Por que não ensinaram somente a palavra? Por que inventaram em meia caminhada? Por que inventaram ritos que não existem? Por que inventaram objetos que o Senhor Jesus não mandou colocar? Por que não somente pregaste o reino de Deus e aplicaste no coração do povo que as demais coisas o Senhor disse que Ele há de acrescentar na vida daqueles que buscam o reino de Deus? Graças a Deus. Então Paulo tinha essa responsabilidade e ele começou a corrigir, a exaltar o povo, os coríntios, que eles viviam num evangélico balela. O que colocava para eles colocavam a base. É a minha vida. Coloca a minha vida no que prega. Não é assim que você tem que cuidar da tua vida espiritual. Você tem que saber qual é o caminho verdadeiro, qual é a base, qual é o alicerce. E o Senhor tem ensinado. Diz assim, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dado. Paulo disse: eu recebi graciosamente do Senhor. Foi uma dádiva a pregar o evangélico de Cristo. Então lancei o fundamento, a base, o apoio, a base ao qual nós construímos um edifício. Existe uma base que apoia, que segura o edifício para não cair. Existe um alicerce para apoiar, para que essa base, para que esse edifício venha a ser baseado, venha a ser apoiado. A nossa vida é a mesma coisa. Nós somos edifício no Senhor. Então ele disse assim, lancei o fundamento. Lancei quer dizer, coloquei diante desta pessoa um fundamento, um só. Não existe outros fundamentos.
Lancei o fundamento como prudente construtor, como prudente, cuidadoso, cuidar para não errar, cuidar para não falhar, cuidar para não tirar a pessoa da base, cuidar para colocar a pessoa realmente no alicerce, que é a palavra do Senhor. E não precisa inventar, não precisa colocar algo para atrair o povo. Só prega o evangélico, você que te diz profeta. Só prega a palavra de Deus, não inventa. Não inventa história. Aqui está dizendo que nós temos uma responsabilidade para levar a pessoa ao reino de Deus. Enquanto que você fica aplicando objeto, tem pessoas morrendo espiritual. E a pior morte não é a física. A pior morte é a pessoa morrer cegamente. A vida dela espiritual. Ela está cega neste mundo, é por tua causa. E você que está permitindo também ser cego. Começa a permitir. Começa a deixar o Senhor ser a tua base. Para que você seja construído sobre o alicerce do Senhor. Pode ter certeza que não será abalada a tua vida. E aí diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Mas Paulo está dizendo, não muda a edificação. Cada um veja como edifica. Só que ele disse, não há outro fundamento, não há outra base, não há outro alicerce, não há outro a quem você possa se apoiar. Ele, o Senhor Jesus, é a pedra angular, a pedra da esquina. Ela que faz a base, tanto interior como exterior. Então, ele disse, porque, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além de que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Não há outro fundamento, não há outra base, não tem como você se apoiar em outra coisa. Você não pode se apoiar em nada, na religião, não pode se apoiar em Paulo, não pode se apoiar em Apolo, não pode se apoiar em Valdeci, não pode se apoiar em Ceifas, não pode se apoiar em ninguém. A tua base, o teu apoio é Jesus Cristo por meio da sua palavra. Essa é a base que edifica a tua vida, que produz na tua vida, que levanta você, que leva você diante do reino de Deus. Só que você, essa base significa como, pastor? Há outro fundamento? Existe. Lucas no capítulo 6 e no versículo 46, os dois fundamentos. Existe outro? Existe. Existe outra forma? Existe. Um fundamento é você obedecer a palavra de Deus. Isso é formar você no alicerce do Senhor. Mas há outro fundamento que é você não praticar a palavra. É você viver um evangélico religioso. É você aceitar tudo que o homem coloca. É você aceitar o que o homem direciona a você. Esse é outro fundamento que acaba você edificando a tua vida, como diz aqui, na areia, a tua casa na areia. Você não quer a sua casa na areia. Então você quer a tua casa no alicerce, aonde vem a enxurrada, aonde vem a tempestade, e não pode abalar esta casa, porque está sendo bem construída. Você tem que ver como você está construindo a tua vida.
espiritual. Cuida, você vai partir deste mundo. Você não pode partir fora a tua caminhada, fora da palavra de Deus. Isso é uma grande responsabilidade. Isso para você que ensina e para você que ouve. Você tem que cuidar da sua salvação. Não testa, não vai testar quando partir e morrer deste mundo para ver se você realmente está salvo. Cuida a sua conduta, a sua fidelidade, a sua postura diante do Senhor. Será que você está compactuando com a palavra de Deus ou compactuando com homens neste mundo? Será que você está edificando a tua vida na palavra ou edificando a tua vida no sistema religioso? Você tem que olhar dentro de você, você tem que olhar na tua caminhada. Aqui diz assim, ó, no 46, os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E não faço o que vos mando. A pessoa chama o Senhor, tanto o que ensina e tanto aquele que é ensinado. O que ensina chama o Senhor, mas não coloca em prática o que o Senhor ensina, o que o Senhor direciona ele ensinar o povo. E aquele que é ensinado, ele chama o Senhor, mas não coloca também em prática a sua palavra. Porque ele acha isso penoso, ele acha pesado, ele acha a cruz pesada, ele quer cortar isso da sua vida. Mas não faça isso. Põe em prática. Porque chamar o Senhor e não praticar o que ele manda, é nós muitas vezes não praticar a palavra do Senhor, é a gente rejeitar o que o Senhor tem me ensinado você. É você não querer estar a favor do Senhor. Então o Senhor disse, ó, aquele que me chama Senhor e não faz o que manda, todo aquele que vem a mim, essa é a primeira base, ó, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. Aquele que chama o Senhor e ouve a sua palavra e pratica, praticante da palavra de Deus, é semelhante um homem que edificando uma casa. Olha só a base da nossa vida é praticar a palavra de Deus. Ele é um homem que edificando a casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arranjou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Quando você constrói a tua vida, edificando nesta base, no único fundamento que é a obediência à palavra, é você ser um prudente construtor, edificando esta casa. E não pode abalar porque está sendo construída na palavra. Não existe abalamento, nem a estrutura será abalada e nem espiritual será abalada. Para aqueles que ouvem e praticam. Mas há outro fundamento. Tem aqueles que vêm até o Senhor, mas o que ouve e não pratica, aquele que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. A pessoa ouvir a palavra de Deus e não praticar é sem alicerce, meu filho. Aí quando vinham os problemas, quando vinha as dificuldades, quando vinha o diabo, vem contra esta casa, arrojando-se rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Você cuida como você permite ser ensinado. Você tem que colocar dentro de você, eu quero praticar. Eu quero ser a casa do Senhor, edificada a minha vida na palavra.
Por isso que Paulo tinha suas dificuldades para ensinar os coríntios. Era uma luta. E a gente vê hoje, nessa geração, que é uma luta. O povo prefere ser religioso do que ouvir a palavra de Deus e praticar. Mas quem praticar vai ver a glória de Deus. Quem praticar vai entrar no reino de Deus. Porque Paulo, ele diz, os ensinamentos estão deixando o povo dessa forma aqui, ó. Os ensinamentos de muitos que os coríntios tomavam para si, olha o que acontecia. Diz assim, ó, no capítulo 3, voltando lá, de 1 Coríntios, e versículo 3, ó, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. Versículo 12 primeiro, ó, contudo se alguém edifica sobre o fundamento, ouro é ouro. Quer dizer, como você está edificando? Você está sendo edificado como ouro? Você está ouvindo realmente a palavra? O ouro é a palavra verdadeira. Quando nós somos provados pelo fogo do mundo, o ouro ele tem como destruir? Não, ele refina, ele fica melhor ainda. O fogo não destrói deste mundo, porque ele está sendo edificado, esta pessoa. Ele tornaste ouro diante do ensinamento da palavra. Mas tem outros ensinamentos que a pessoa torna-se o quê? Nesse fundamento, a pessoa torna prata, pedra, preciosa, madeira, feno e palha. Então, quer dizer, a palha no fogo, o que acontece? Queima. Então, cada um que recebe a palavra de Deus, ela vai edificar da forma que ela receber, e se ela receber uma palavra errada, ela vai se tornar uma palha ou madeira. E quando ser provado pelo fogo no mundo, ela vai sentir a certa destruição. Por quê? Porque não está a vida dela edificada na palavra. Cuida como edifica. Cuida como você recebe ensinamento, se esse ensinamento é verdadeiro ou esse ensinamento é falso. Se o ensinamento verdadeiro, você é ouro, meu filho. O fogo não destruirá. Porque no versículo 13 diz, manifesta, se tornará a obra de cada um. Será que você está com a obra diante da palavra? Por quê? Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O fogo vai provar para ver qual é a nossa obra. A nossa obra está sendo na palavra, pode ter certeza, você é ouro. Ouro que vai refinar, vai produzir, vai ficar mais brilhoso, vai refinar, vai ser produtivo diante do Senhor. Mas se você está sendo prata no ensinamento, feno, palha, madeira, o fogo vai provar neste mundo. E a pessoa vai sentir e vai dizer, peraí, estou fora do caminho. Pessoas que o diabo domina, a pessoa diz, peraí, eu estou fora do caminho. Entra no caminho, entra na palavra de Deus. E pode ter certeza que você, sendo a tua vida edificada no Senhor, nada pode abalar a tua vida. Nada pode destruturar a tua vida. Mas você tem que ver como edifica. Edifica a tua vida no reino de Deus. Em nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Meu Pai, que esta palavra, que ensinamento do Senhor possa produzir, meu Pai, na vida do teu povo. Que essa pessoa, meu Deus, possa dizer assim, eu sou um prudente construtor, porque nós vamos colocar a nós como edifício no Senhor, para que esta base, que é a tua palavra, nós não viemos, meu Pai, ser desfeitos, cair este edifício, porque está sendo bem construído,
porque o único fundamento é a palavra em Cristo Jesus. Então fala o coração, fala na vida do teu povo, Senhor. Reconstrua esta casa, esta família, porque esta pessoa te ouve e diz: eis-me aqui, Senhor, para que se cumpra em nós a tua palavra. E a tua palavra esteja neste momento viva, produtiva, abençoando, transformando, curando, fazendo o teu nome ser glorificado, Pai. Abençoa esta casa, esta família, abençoa essa nação, abençoa essa cidade, para que o teu povo não seja mais religioso, mas diga: hoje eu sou filho obediente da tua palavra, o qual nós edificamos a nossa vida ao reino de Deus. Então abençoa, Pai, produz na vida do teu povo a tua santa palavra. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus, que possa chegar a muitas vidas esta palavra e edificar como prudente construtor para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um e que este vídeo possa chegar a demais pessoas. Compartilha e atende para esta palavra. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.